Tia, pode mostrar a tarefa? Pode. Certo. Alguém mais fez? Qual a página, tia? A tarefa era a página 11. Meninos, eu ia mandar essas tarefas página 11 e página 17. Página 11 e página 17. Combinei com vocês de mandar essa correção ontem, só que ontem foi tão corrido para mim que eu acabei me esquecendo. Então, eu vou enviar hoje, tá? Em PDF. Aí, como combinado, a gente vai dar continuidade com o conteúdo. Aí hoje eu mando a correção. Aí eu vou mandar o estudo em PDF numa página só, tanto ciências, história e geografia. Isso. Quem não fez, faça. Me manda a fotinha depois. Página 11 e... Qual que eu falei, gente? 11 e 17? Página 11 e 17. Aí o conteúdo nós vamos dar continuidade lá na página 22, capítulo 2. Tá bom? Ana Clara, vi o que você fez. Tia, pode mostrar a tarefa? Pode. Tia, página 11. Isso. E 17? 17. Ok, João. Vou já anotar também, fazer já a correção. Ou a chamada. Correção eu vou mandar. Tem tarefa de geografia na aula que eu faltei? Eu vou ter que olhar, de cabeça eu não vou lembrar. Meninos, a sondagem também eu vou passar para vocês depois. Porque devido a alguns tiveram problema de resolver, eu deixei em aberto até hoje, tá? De manhã. Então, hoje de manhã eu estava em aula, então não consegui corrigir nada. Então, hoje à tarde eu corrijo, né? Quando eu terminar as minhas aulas, à tarde ou de noite, depende muito, né? Do Isaac, porque o Isaac comigo em casa é o tempo que ele me dá. Complicado. Aí, à noite, de agora para de tarde até de noite, consigo fazer a correção. Amanhã eu passo para vocês, tá bom? Viu? Yasmin, você ia me falar, mostrar a tarefa? Sim. Pode mostrar. Certo. Ok. Vão lá no livro para... Caneta bloqueou meu áudio. Livro, página 22. Tia, tá chovendo aí? Começou agora. Ah. Aqui não tá chovendo, não. Vamos lá? Atraso é por causa que eu tava procurando o link, eu tive que formatar meu celular, aí eu fui pedir pra alguém um link Entendi. da aula, tá? Tá bom. Gente. O telefone tá doido aqui, ligando sozinho. Pessoal, vou fazer a chamada rapidinho. A gente vai
continuar aqui e vou fazer compartilhamento de tela. Ana Clara presente, Gabriel Aviles presente, o Souza não. Tem chamado no lugar errado. Deixa eu cortar isso aqui. Pronto. Pois é, tá faltando mais que assistindo aula, né? Luísa presente, João presente, Júlio presente, Kathleen presente, Rodrigo presente. Cadê o Vitor? Não está presente hoje? Vou deixar em branco aqui caso ele entre. Se eu me esquecer de alguém, vocês me façam o favor de... Vocês me lembram, por favor, tá? Pra mim não esquecer, pra mim colocar de volta. Vamos lá. Vamos falar da economia canavieira. Vontade de espirrar, gente? Agora, vocês já conseguiram visualizar aí meu compartilhamento de tela? Sim. Sim. A gente parou aqui, né? Vitor Gabriel apareceu. Presente, pronto. Com exceção do Gabriel Souza, todos estão, né? Para então a gente para atender os interesses da coroa. Gente, só um minutinho, vou fechar a janela aqui porque o negócio tá. Vou só desativar o microfone para não fazer muito barulho. O negócio da minha. Pronto. Para atender os interesses da coroa, então, a produção da cana-de-açúcar foi um dos principais fatores, né, para aumento de economia, principalmente a economia da colônia brasileira, porque é dela que se extraiu o açúcar, além de ter um grande valor para a Europa. Então, a lavoura canavieira, vocês sabem onde eu estou, né? Explicando para vocês. Vocês estão acompanhando bem, né? A lavoura canavieira possibilitou a efetiva ocupação do território, tá? Por quase 2 séculos e foi a principal atividade econômica dentro da colônia. O engenho, o que ele abrigava? A propriedade rural, então nela tinha a Casa Grande, que era a sede e residência do senhor do engenho e sua família. A senzala, que abrigava os negros escravizados. A capela, né, onde tinha os cultos ali, os encontros religiosos, o engenho, que era o local onde produzia o açúcar, o maquinário do setor de engenho, que incluía moenda, né, que era responsável pela extração do caldo, e a casa do pulgar, que era onde o caldo ele era cozido para transformar em melaço. Então, aqui tem uma imagem do engenho, tá vendo? Casa Grande é um. Eu mesmo me perdi no uma aqui, gente. Aqui, Casa Grande. Aí tá aí, ó, capela, senzala, roda d'água, que é o 4, tá? O 7 é o cozimento, fornalha, moenda é o 5, tá bom? Então tá aqui pra vocês verem como que funcionava, como que era, uma ilustração aí, só pra representar, tá? Então aqui, ó,
Aqui é onde funcionava a maior parte. Fazia Melaço, Casa do Pulgar, tudo aqui, tá? Continuando. Além, né, dos inúmeros trabalhadores escravizados, havia os trabalhadores livres também, que era o feitor mor, ou responsável pela administração da propriedade, o mestre do açúcar, que gerenciava as fases de beneficiamento do açúcar, tanto controle de moagem, cozimento. Cabia ao mestre do açúcar garantir a qualidade, tá? E valorização comercial do produto final. Então, na produção noturna, o mestre do açúcar ele era substituído pelo banqueiro, que era outras funções importantes também, que tinha era do pulgar, né, que fiscalizava o cozimento, caldo de cana, o caldeireiro, também administrava a produção de fervura do caldo. Conforme, então, estudado anteriormente, a gente viu quando Portugal se incorporou aos domínios do Império de Filipe II, a Holanda, então, ela era considerada inimiga, né, da coroa espanhola, por isso ela foi proibida de manter contratos com a coroa portuguesa e, diante dessas imposições feitas pela Espanha, os holandeses eles promoveram 2 invasões no litoral nordestino, né? A primeira foi na capital da colônia, foi em Salvador em 1624. Derrotados nessa primeira tentativa, né, diante das forças luso-espanholas, os holandeses roubaram em 1628 um galeão espanhol com volumoso carregamento de prata. Então, com os recursos pirateados, financiava a construção da poderosa esquadra, que era constituída de 67 navios e praticamente 7.000 soldados. A segunda invasão, então, ao litoral brasileiro ocorreu na região de Olinda, onde era o principal centro produtor de açúcar da colônia. Então, os vitoriosos, os holandeses, eles oficializaram o seu domínio sobre Zuckerland, que significava terra do açúcar. E durante 24 anos, entre 1630 e 1654, a monarquia holandesa estabeleceu seu domínio sobre a parte da região nordestina, transferiu a administração da colônia para a capitania das Índias Ocidentais, tá? E aí a gente tem essa miscigenação tão complexa que é o que nós temos hoje. Por isso que cidades ali do Sudeste tem bem uma característica, principalmente as mais do interior da Holanda, viu, gente? Então, foi responsável, né? A administração holandesa foi responsável pelo monopólio do comércio, tanto na navegação do tráfico de escravizados também, fez com que fosse nomeado para a administração do Nordeste holandês entre 1637 a 1644 o conde João Maurício de Nassau. A administração holandesa promoveu o crescimento da produção, que disponibilizou auxílio financeiro para os produtores pequenos e médios, reduziu em 50% a carga tributária que a população pagava à União Ibérica, incentivava a urbanização das importantes cidades como Recife e Olinda, e permitiu, apesar de ser protestante, a liberdade religiosa à população católica da região. Então, os holandeses eles já eram convertidos ao cristianismo, professado não catolicismo, tá? Então, mas não impediam os católicos de professarem a sua religião, como eles professavam. Então, Nassau ele investiu no desenvolvimento das artes e da cultura, patrocinou a vinda de importantes pintores, cientistas holandeses para a região, como Erhard e Frans Bolst, entre outros. E em 1644, ele atravessando dificuldades de ordem econômica decorrentes à queda do preço do açúcar no mercado europeu, além do seu oneroso envolvimento na Guerra dos 30 Anos da Europa, a Holanda pressionou Nassau a alterar a estratégia de sua administração no Nordeste brasileiro. E nesse sentido, Nassau ele foi orientado a suspender os incentivos fiscais, urbanísticos e artísticos que patrocinava a iniciar uma nova administração e, baseada nesse aumento de impostos no corte de investimentos também aos senhores de engenho, ele teve que fazer tudo isso.
E por não concordar com essas diretrizes, Nassau então ele foi substituído por novos administradores, que encerrou as boas relações que até então eram estabelecidas dentro da colônia, anteriormente por ele, e produtores nordestinos. Os novos administradores promoveu o corte de financiamentos, elevação da taxa de juros de novos empréstimos, organizaram uma nova linha administrativa que provocou a reação das elites proprietárias. E isso, a gente teve uma série de rebeliões contra o domínio holandês na região. Esse processo todo provocou a expulsão dos administradores holandeses, que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Isso contou com a participação de brancos, de negros, alforriados, tá? E das comunidades indígenas da região também, além da metrópole portuguesa, que pretendia reconquistar a região nordestina. Então, após 10 anos de luta, houve a expulsão definitiva dos holandeses do território brasileiro na Batalha dos Guararapes, tá? Em 1654. E depois disso, os holandeses foram transferidos, transferiu seu capital, que por mais de um século assegurou as atividades açucareiras do Brasil, para as colônias nas Antilhas. Então, aqui tem uma imagem dessa batalha, tá? Dos Guararapes, representada por Vitor Meireles. E a partir dessa expulsão, as exportações do açúcar testemunharam um relativo declínio diante da concorrência do açúcar nas Antilhas e a desorganização dos setores produtivos também, que ficaram abalados pelos 10 anos de luta contra as forças flamengas. Então, é importante a gente ressaltar aqui que, apesar dessa queda nas exportações do açúcar, o açúcar continuou sendo ainda o principal produto, tá? De economia comercial, superou aí a forma de economia durante todo o século XVIII. A lucratividade também era bem definida pela atividade mineradora, e somente a partir do Brasil, o Império com açúcar foi, enfim, superado pelo café. Agora vamos falar da Guerra dos Mascates. Foi um conflito que aconteceu em 1711 pelo endividamento dos senhores de engenho de Olinda com os comerciantes portugueses de Recife, que eram conhecidos como mascates. Esse declínio de exportação nordestina comprometeu a economia desses produtores de Olinda e eles ficaram então prejudicados. Então, os senhores dos engenhos procurou saldar suas dívidas, contraindo empréstimos com ricos comerciantes portugueses que viviam em Recife, e o bairro subordinado à administração da vila de Olinda, tá? Então, o estopim para esse movimento ocorreu em fevereiro de 1710, foi quando a metrópole portuguesa, atendendo às reivindicações dos mascates portugueses, levou o bairro de Recife à condição de vila, superando de Olinda, que era a sede da capitania pernambucana. Diante de uma carta régia que oficializava essa elevação, os portugueses de Recife inauguraram o Pelourinho e encaminhar a construção da Câmara Municipal da nova vila. Aqui tem uma imagem representativa de um mascate e seu escravo, pra vocês verem como que era. Então, eles ficaram indignados com essas medidas, e em favor dos comerciantes portugueses, os senhores do engenho de Olinda, promoveu uma invasão ao bairro de Recife, destruiu o Pelourinho, libertou os presos, perseguiram as lideranças políticas portuguesas. Os mascates revidaram posteriormente, invadindo a cidade de Olinda, e aí o clima de tensão continuou se agravando e a instabilidade aumentando na região. Em 1711, a metrópole então nomeou Félix José de Mendonça como novo governador da capitania de Pernambuco. E ele apoiou militarmente os mascates portugueses, ele reconheceu a elevação de Recife e decretou aí a prisão dos latifundiários olindenses envolvidos nesse conflito. Depois, posteriormente, o rei de Portugal, Dom João V, no ano de 1714, decretou a anistia dos presos políticos, favoreceu as lideranças olindenses e transferiu a capital de Pernambuco para Recife, favorecendo aí os portugueses, tá? Foi por isso que aconteceu a revolta dos mascates. Agora a gente vai falar de
economia mineradora, né? A gente vale lembrar também que o minério era algo de extração dos bandeirantes e também muito importante para o comércio no período colonial. Então, a preocupação que os portugueses tinham em descobrir esses metais preciosos no Brasil era muito evidente, né? Desde os primórdios da Esquadra Cabralina. Então, no primeiro século de colonização das terras brasileiras, o Estado português investiu em expedições como as entradas, que tinha o objetivo de encontrar somente ouro. E aí foi somente a partir do bandeirantismo que foi se organizando, né, ao final do século XVII, que os metais preciosos eles foram encontrados. Então, estima-se que a extração do ouro no país ocorreu entre 1720 até 1770, que corresponde ao volume de ouro extraído em toda a América Espanhola entre 1500 e 1800. Agora a gente vai entender um pouquinho como que foi essa extração, como que era a estrutura de produção. Então, além da extração do ouro, a partir de 1725, passou também a extrair diamantes na região do Arraial do Tijuco. Isso a gente já tinha visto na aula passada, né? Então, essa estrutura de produção ela foi se organizando em duas formas: as faisqueiras e lavras. E as lavras. Faisqueiras eram as pequenas fendas de montanha, tá? Que despejavam no leito dos rios e dos córregos depósitos de ouro de aluvião. O garimpeiro sozinho ou de pequeno grupo, ele podia procurar o ouro com o uso de uma bateia. Bateia, gente, é um material, tá? De madeira ou de metal de fundo cônico, como um cascalho, né? Então, o minério ou o aluvião, eles são revolvidos, né, ao fim de encontrar pedras e metais preciosos. É tipo, como se fosse uma peneira grande para encontrar esses metais. Ao contrário das minas de prata do México e do Peru, que continham profundas escavações, né? Boa parte do ouro encontrado na colônia se encontrava no leito dos córregos e rios, misturado com areia e cascalho, por isso o material para encontrar. Já as lavras correspondem a uma técnica de extração de ouro de grutas e minas. Então, para realizar essa extração, era necessário máquinas e aparelhos mais sofisticados. E também um grande número de pessoas para isso, então muitos escravizados. Essas medidas, à medida que essas jazidas elas exauriam, promoviam um deslocamento da extração para outras jazidas e foi deixando o que restava do ouro para a faiscação, que era praticada por pequenos mineradores. A atividade ela foi regulamentada, né? Anos depois, então em 1702, a coroa portuguesa instituiu a região das Minas, a Intendência das Minas, que era subordinada ao Conselho Ultramarino. Entre suas atribuições havia o controle da exploração das minas e da fundição aurífera de ouro, viu? Além da arrecadação de impostos sobre as populações da região mineradora. Então, toda essa descoberta, ela era comunicada, né, à intendência, que providenciava o envio de funcionários para avaliar o terreno e dividir as agitas em datas. Ao descobrir, então, dava-se o direito de escolher a primeira data e a intendência se apropriava da segunda para a venda posterior e as datas restantes iam a leilão. Para a aquisição de uma data nova, o explorador era condicionado a um número mínimo de negros escravizados. Em média, era de 8 a 12 pessoas, conforme o tamanho da data adquirida. Procurando para evitar a sonegação dos impostos e a prática de contrabando, a intendência dessas minas proibiu em 1720 a circulação do ouro em pó. Passou a funcionar perto das casas de fundição, então. Então, todo ouro que era extraído tinha que ser levado à casa de fundição, onde ele seria transformado em barra e recebia o selo da coroa portuguesa. Então, dessa forma, seria recolhido o quinto, que é 20% do ouro extraído, e ele deveria ser enviado para a coroa portuguesa. A instalação dessas casas de fundição, gente, provocou muitas revoltas entre os mineradores, como a revolta de Vila Rica, que foi liderada por Felipe
dos Santos e violentamente reprimida pelo conde Assumar, governador da capitania. Além do quinto, que era esse imposto que eles tinham que pagar, a intendência instituiu outros tributos na região, como as entradas e saídas, ou seja, era como se fosse um pedágio cobrado para quem entrasse e para quem saía. A partir de 1730, a coroa portuguesa então substituiu a cobrança do quinto pelo sistema de captação. Era um tributo que recaía sobre o número de escravizados de cada proprietário, calculado em 17 gramas por pessoa. Isso é de ouro, tá? Posteriormente, em 1750, a coroa portuguesa se restabelece com a cobrança do quinto e institui a finta, que quer dizer que é uma cota mínima de arrecadação que fixava-se em 100 arrobas anuais. Então, a finta representava a somatória dos impostos pagos em ouro para a população mineradora. Quando essa cota não era preenchida, processava-se a derrama, que representava a cobrança arbitrária desses impostos atrasados pelos soldados de intendência. Se oficializada a derrama, a população era obrigada a completar 100 arrobas em contribuições pessoais ou impostos cobrados sobre o comércio, então os escravizados, etc. Então, durante a derrama eram suspensas as garantias individuais, então podia ocorrer invasões de residências, prisões, confiscos. A extração de diamante no território mineiro iniciou lá na década de 1720, quando foi descoberta as regiões de Cerro Frio e Arraial do Tijuco, que tinha as primeiras jazidas. Em 1729, a coroa então portuguesa instituiu o distrito diamantífero, quer dizer, isolando administrativamente, e o restante da capitania também estabeleceu um regime de concessão de contrato à iniciativa privada para exploração. Nesse regime, o que era importante? Cabia, então, o contrator, né, que era representante dessa administração, explorar as pedras preciosas aí na forma de pagamento de imposto, tá? Com a coroa portuguesa. Então, os impostos exigidos ao contratador deveria pagar a captação dos escravos instalados na região, além do quinto sobre toda a produção alcançada. A partir de 1771, o Marquês de Pombal, para evitar essa sonegação e contrabando na região, substituiu o regime particular de contrato pela real extração, que assegurava o monopólio da atividade extrativista pela própria coroa portuguesa. Bem interessante. O mercado intenso, para a gente concluir. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar dele. Peraí. Deixa eu confirmar aqui no nosso livro. Que se não der tempo, a gente continua depois. Deixa eu ver. Acho que dá. Depois a gente fala da Guerra dos Emboabas. Tem duas revoltas para a gente falar, para depois a gente falar, mudar o assunto para atividade pecuarista na colônia. Então, o mercado interno era, apesar de toda a riqueza que se tinha, né, de extração de ouro, de diamantes, né, na região das Gerais, né, de Minas, onde se desenvolviam essas atividades mineradoras, o solo era pobre para a atividade agrícola. Então, situava essas regiões em montanhas, né, de difícil acesso. Então, representava bastante obstáculo, né, para desenvolver uma vida ali social entre os grupos que ele vivia. E com isso, ó, pra vocês verem a imagem, tá? Do comboio de diamantes da época, 1835. Entre 1700 e 1800, essa região ela provocou uma transferência de um expressivo contingente populacional do Nordeste para o centro da colônia. Então, gente, com isso, foi um total de 3 milhões de habitantes que existiam, né, na colônia. 800 mil estavam concentrados na região mineradora,
no decorrer do século XVIII. A cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, tinha em 1776 uma população de 78 mil habitantes, 3 vezes mais a população da cidade de Nova York. Até então, considerada uma das mais populosas do continente, do mundo inteiro, né? Continente americano. Então, com as demais cidades da região, Vila Rica ficou constantemente prejudicada por crises de abastecimento, escassez, serviços para atender tanta demanda do contingente da população, como também na demanda mineradora. Eles enfrentaram aí um desafio de desenvolvimento da atividade mineradora. Com isso, a população abrigada, né, pelas montanhas mineiras, foi constituída por um vasto mercado consumidor desprovido e carente de uma série de produtos e demandas, e aí, gente, acabou definindo aos olhos da economia colonial o potencial de mercado interno. Essa prática na região, com seus 800 mil habitantes, emergiu de um dos mais importantes mercados internos do período colonial, que foi estimulado pelo desenvolvimento econômico de diferentes regiões da colônia, para organizar, abastecer a população, né, que estava residindo ali. Para esse mercado interno foi destinado a lavoura de subsistência paulista, que produzia milho, farinha de mandioca, arroz, feijão e marmelada. Aqui está uma imagem dessas caravanas de mercadores, tá? E por esse mercado, a pecuária sulina, ela fornecia carne de charque e a nordestina os animais para o transporte e a obtenção do couro. A região passou a demandar pelo consumo de produtos importados da Europa, como tecidos, bebidas, equipamentos de máquinas. Também importante para enriquecimento das alfândegas do Porto do Rio de Janeiro, e desenvolveu também uma produção artesanal de itens domésticos, como mobiliários, roupas, calçados, que foram fabricados a partir do couro, né, do metal, do vidro, da pedra de sabão, matéria-prima que é obtida também na região. A Estrada Real, como era conhecida na atualidade, compreendia o conjunto de caminhos que assegurava o acesso de diferentes gêneros alimentícios e produtos importados, que abastecia toda a região mineradora. Aqui está um mapa com essas rotas, tá, da Estrada Real. E a Estrada Real, ela também era responsável pela produção aurífera e de diamantes para os portos do Rio de Janeiro e de Paraty. Onde seriam, então, gente, exportados para o continente europeu todos esses produtos. O transporte das auríferas para o litoral do Rio de Janeiro era feito em lombos de burros e mulas, e era organizado e escoltado militarmente por soldados de intendência das minas. Então, por hoje nós vamos até aqui. Mando para vocês a correção da tarefa mais tarde, tá? Junto com a nossa aulinha de hoje. Dúvidas, perguntas? Não. Tranquilo? Fiquem com Deus, então tenham uma boa tarde e a gente se vê amanhã. Tá. Tchau. Tchau, tia.